quarta, 18 de junho. Verso para memorizar. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Perseguição à Igreja Apostólica. O Antigo e o Novo Testamento apresentam antecedentes dos eventos finais. A vida não era fácil para os cristãos do primeiro século. Foram odiados pelos compatriotas judeus, que os viam como ameaça à fé de Moisés e enfrentaram a ira dos romanos. Ellen White, no livro O Grande Conflito, escreveu, abre aspas, os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Então, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Fecha aspas. Uma história do livro de Atos mostra, de forma bastante poderosa, o que o povo de Deus pode esperar ao nos dirigirmos para o cenário de Apocalipse 13. Ouça Atos 12, 1-17. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada, chamada Rode, foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou, anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Pergunta 6. Quais elementos desse texto prenunciam os eventos finais? Tiago havia sido decapitado, e Pedro seria o próximo. Os cristãos enfrentavam pena de morte. Um dos aspectos notáveis da história é que Pedro estava dormindo naquela noite terrível em sua vida. O anjo teve que tocar no lado dele para acordá-lo. Pedro foi libertado miraculosamente e se dirigiu a uma reunião de crentes que tiveram dificuldade em acreditar que ele realmente havia sido libertado, embora estivessem orando por isso. Eles ficaram admirados, o que nos faz pensar
com que frequência oramos e mal ousamos acreditar que Deus realmente nos responderá. Alguns crentes foram livrados, mas outros foram mortos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, isso também acontecerá. Até Pedro, embora liberto naquela ocasião, acabou morrendo por sua fé. O próprio Jesus chegou a lhe dizer como isso iria acontecer. Em verdade, lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas, quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Depois de dizer a Pedro como ele morreria, Jesus concluiu: siga-me. Isso fortalece nossa decisão de seguir a Jesus mesmo diante de uma ameaça de morte?